pode pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida dos nossos amados irmãos nesse domingo abençoado. Último domingo de julho, nós estamos encerrando esse mês de gratidão ao Senhor pela vida da organização desse corpo, dessa igreja aqui em Sertãozinho. Foram 11 anos de organização, mas de história remonta aí a quase ou até mais de 40 anos. Nós agradecemos a Deus pelos irmãos que atuaram no passado, que têm atuado no presente e que, com a graça de Deus, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças e aqueles que ainda virão, né, ainda temos aí pessoas que podem nos dar boas surpresas, né, filhos, bênção para a igreja do Senhor Jesus. Então, esses ainda vão, com toda certeza, continuar frutificando aqui na igreja presbiteriana de Sertãozinho. Hoje nós estamos, nesse domingo, fechando uma semana um pouco tanto conturbada, uma semana triste para irmãos da nossa igreja. Nós iniciamos na segunda-feira, infelizmente, com o falecimento do Sr. Walter, pai do nosso irmão André Bísio, e a família toda de luto que está ainda nesse processo de superação que leva muito tempo. É um processo em que o Senhor vem nos consolando, nos confortando, mas é um processo que todos nós sentimos. Faz parte
da nossa vida sentimos essas tristezas. E fechamos a sexta-feira também que passou com o falecimento do pai do nosso irmão Davi Ramos. Nosso irmão Davi é baixista aqui na igreja, casado com a Gabi, pai do Joaquim, e agora ele não tem mais o seu pai para poder visitar, conversar, e estive com ele e com a família na sexta-feira também. É realmente uma tristeza muito grande perder pessoas queridas, pessoas que nós amamos, principalmente nesse período que estamos vivendo da pandemia. Aliás, para nós pastores, digo para mim também, tem sido algo muito ruim poder participar de uma forma tão diferente, até mesmo de um ofício fúnebre, de um funeral. Já não é mais da mesma forma, o tempo é menor, tudo é diferente nesse período, né? Então que Deus tenha compaixão, misericórdia e que tão logo nós retornemos às nossas atividades normais. Nós também queremos ressaltar e destacar, meus queridos irmãos, que estamos aqui como igreja para que mesmo nesse tempo de pandemia, nos ajudar, dar apoio, seja por mensagem, seja por um vídeo que você possa gravar e mandar para esses irmãos, um áudio que você pode gravar e mandar para esses irmãos. Talvez nesse período as pessoas não queiram, talvez, tanto conversar sobre o assunto ao qual todo mundo já sabe, mas você pode mandar um áudio. Olha, meu irmão, pode contar, olha, Deus abençoe sua vida. Você jovem, mande áudio aí para os nossos jovens que estão enlutados, né? Adulto, mande, né? Cumprimente. Eu sei que muitos irmãos aí já deram essa condolência às famílias, mas continuem apoiando nesse período. Já é difícil o nosso isolamento, é difícil a parte de um sepultamento, e nesse período é tudo mais complicado. Então, que nós nos apoiemos, nos ajudemos uns aos outros, como a palavra do Senhor assim nos orienta e quer que nós o façamos. Quero convidar você nesse momento para uma leitura bíblica em Apocalipse capítulo 5. E nós vamos fazer essa leitura, nós vamos orar agradecendo a Deus, rogando também, intercedendo pelos nossos irmãos, e logo após teremos nossos louvores, gratidão ao nosso Deus, e com certeza Deus tem muito ainda a nos abençoar aqui na Igreja Presbiteriana do Sertãozinho. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita, versículo 1, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, como são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há,
estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, fiz questão de ler todo o capítulo 5 de Apocalipse para podermos vivenciar a cena que nós um dia presenciaremos. Um dia nós estaremos vendo essa cena. Nós já temos o spoiler do que vai acontecer com aqueles que creem em Cristo Jesus. Eles estarão no céu. E aqueles que estão vivos vão ser transformados. E todos nós veremos o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, Cristo Jesus, abrindo o livro que contém o nome daqueles que são salvos e foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles a quem o sangue foi aspergido nos corações, transformados, regenerados, modificados pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós agradecemos porque a igreja é um símbolo que Deus colocou, que Cristo estabeleceu sobre a face da terra para aqueles que o adoram e celebram o teu santo nome. Além de ser um estilo de vida, que isso envolve tudo que nós fazemos, porque tem a ver com a nossa cosmovisão, é principalmente a nossa vida com Deus. A igreja é a manifestação de um povo que se reúne para glorificar o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Nós não podemos deixar a nossa visão de adoração sumir nesse período. Nós somos adoradores. Somos chamados para nos prostrar e adorar diante do Senhor. E isso não é feito sozinho, é feito em comunidade. E nós oramos a Deus para que essa igreja, essa comunidade de santos, retorne logo para celebrar longos anos de organização nessa cidade. Nós estamos orando para que uma porta, uma oportunidade, nós possamos ter de novo a comunhão retomada com tranquilidade. Estamos batalhando, conversando com várias pessoas para que, da melhor forma possível, nós retornemos aos nossos cultos presenciais. Há ainda uma proibição, mas há caminhos que talvez a gente possa tomar para que haja uma liberação. Ore por isso. Ore para que Deus nos ajude e para que haja vacina, tratamento efetivo nesse período tão difícil que estamos vivendo, para que as pessoas possam glorificar o nome do nosso Deus. A igreja ainda continua sendo o local de acolhimento dos feridos, dos machucados, dos que estão deprimidos, dos que estão tristes. A igreja continua sendo um local onde nós conseguimos receber o bálsamo do Senhor para sarar as nossas feridas, meus irmãos. A igreja continua sendo igreja para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, ó Pai querido, por essa noite. Nós lamentamos profundamente por não estar com os irmãos, por não celebrar, ó Pai, esses 11 anos de organização juntamente com os irmãos. Ó Deus amado, abençoe em Cristo Jesus essa igreja, os irmãos que frequentam, que já frequentaram. Ó Pai, traga novas pessoas também para poder fazer parte desse corpo. Que o Espírito Santo nos leve a evangelizar essas pessoas. E que nós, ó Pai, oremos, porque a evangelização também é um trabalho árduo, difícil, e algumas vezes nós não percebemos o fruto de imediato, mas o Senhor trará fruto ao seu tempo para a casa do nosso bom Deus. Abençoa, ó Pai, a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, o povo. Em Cristo Jesus, console os que estão enlutados. Abençoa a família, ó Pai, do irmão André. Abençoa a família do nosso irmão Davi. Abençoa, Senhor Deus, outras famílias que têm perdido entes queridos pelo Brasil afora. Ó Deus, fortaleça e abençoe a recuperação dos teus servos. Nosso irmão presbítero Altair, a Raul, a Jaine. Obrigado por aqueles que já têm se recuperado, têm se mostrado fortes, com vitalidade. Continua, Pai, a trazer a sua paz sobre os nossos corações.
Assim, ó Pai, eu rogo, peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse momento de louvor, só queremos agradecer a Deus pelos irmãos que têm contribuído, têm zelosamente mantido essa fidelidade. Deus abençoe a vida dos irmãos, que não falte alimento, não falte o sustento necessário na vida dos servos do Senhor, que têm contribuído, têm ajudado e têm fortalecido juntamente com o povo do nosso Deus. Nós queremos rogar ao Senhor que o louvor nessa noite seja fruto de corações, lábios transformados para o nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus nesse momento, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu és a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é!
trouxeste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Irmãos, nesse momento, após o louvor, nós queremos agradecer ao pastor Douglas, que mesmo não podendo vir à igreja, ele se dispôs a gravar para nós. Ele gravou na igreja ali mesmo de Ribeirão Preto, na igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, um sermão, uma mensagem dedicada a nós, povo de Sertãozinho. Então eu vou sair de cena agora, e ele vai entrar em cena e vai pregar esse evangelho, vai pregar a palavra de Cristo ao nosso coração nessa noite. Após a mensagem, eu volto para dar alguns avisos, alguns recados, e assim finalizamos o nosso culto nessa noite. Graça e paz aos irmãos da Igreja Presbiteriana em Sertãozinho. Para mim é uma honra, queridos, poder trazer a mensagem da parte de Deus, pela palavra de Deus, os irmãos aí em Sertãozinho que estão nesse dia 26, domingo, comemorando aí 11 anos de organização da Igreja Presbiteriana em Sertãozinho. Quero trazer o abraço do nosso conselho aqui da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, ao reverendo Neilson, ao conselho dessa igreja, que Deus possa abençoá-lo de uma maneira muito especial na continuidade da jornada e da tarefa desta igreja aí na cidade de Sertãozinho. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e eu farei a leitura dos versos 3 em diante. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versos 3 até o versículo 9, diz a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros,
que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui com a Tua palavra nesse instante aberta, fizemos a leitura preciosa das sagradas letras e agora pedimos, ó Deus, que de uma maneira muito especial o Senhor traga a mensagem da parte de Ti para nossos corações, neste momento precioso onde celebramos com gratidão 11 anos da organização da Igreja Presbiteriana aqui em Sertãozinho. Rogamos, ó Deus, que o Senhor continue com a Tua mão estendida, derramando por graça e misericórdia bênçãos espirituais, para que a igreja aí em Sertãozinho continue sendo testemunho vivo e pleno da salvação em Cristo Jesus a esta cidade. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de celebrarmos esse tempo. E fala conosco neste momento. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos estranhos, não é mesmo? Eu sei que tanto vocês em Sertãozinho como nós aqui em Ribeirão Preto estamos enfrentando esses tempos conhecidos pela pandemia do Covid-19, que trouxe como consequência nós estarmos com as nossas igrejas por determinado tempo fechadas e tendo a prática de estarmos aqui trabalhando com os nossos cultos por meio de vídeos de maneira virtual. E eu tenho ouvido ultimamente algumas coisas interessantes, como por exemplo, que a pandemia trará a este mundo um novo proceder da vida, que a pandemia trará aos habitantes desta terra algumas reflexões e considerações para que nós possamos ter um novo viver, uma nova vida. Eu não quero aqui ser pessimista com você, eu não quero aqui desanimá-lo nesta noite, mas conhecendo a palavra de Deus e conhecendo este mundo, eu quero dizer para você que esta pandemia não trará nenhuma transformação para os habitantes dessa terra, muito menos reflexões que farão com que o ser humano mude o seu comportamento e a sua maneira de pensar. Até porque nós sabemos que esse mundo continua sendo um mundo caído. Até porque nós sabemos que as pessoas que vivem nesse mundo, sem se encontrarem com o Evangelho de Jesus Cristo, não trarão transformação alguma de suas vidas. Haja visto que mesmo nesse movimento de pandemia, ainda estamos ouvindo sobre corrupção humana, ainda estamos ouvindo sobre traições humanas umas às outras, nesse tempo difícil, nesse tempo triste de vida que estamos vivendo. E o desafio que eu quero trazer para você nessa noite, como Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, é como eu e você, como igreja, precisamos viver neste mundo pagão e opressivo. Como eu e você, como igreja de Cristo, no lugar que estamos,
temos que continuar a nossa jornada e impressa em nós sofrimentos adversos, variadas provações, como o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Como devemos viver? O que nós temos que trazer ao nosso coração nesses tempos difíceis para que nós continuemos sendo a única voz legítima que esse mundo precisa ouvir e não meramente um eco de uma voz qualquer, trazendo esperança para esse mundo, trazendo transformação para este mundo. Quando o apóstolo Pedro escreve esta carta, o cenário que a igreja, os crentes, e ali no capítulo 1, verso 1, você perceberá que Pedro está escrevendo essa carta aos eleitos de Deus, aos peregrinos que se encontram ali naquele período. O cenário era um cenário difícil para a igreja. Um pouco diferente das nossas dificuldades atuais, o imperador da época, provavelmente Nero, o grande sanguinário perseguidor da igreja, imprimia aos crentes, às igrejas daquela época, intensas perseguições por causa do evangelho, e certamente a sensação de desânimo e de enfraquecimento desses irmãos tomavam seus corações, impedindo que a caminhada deles como crentes fosse uma caminhada vigorosa, cheia de esperança. E o que eu quero trazer para você nessa noite, como Igreja Presbiteriana Sertãozinho, como vocês podem continuar a caminhada de vocês vigorosa, forte, corajosa, enfrentando este mundo ainda pagão e ainda opressivo, e que, quem sabe, imprime na caminhada de vocês sofrimentos e provações que podem trazer esse sentimento desanimador. E quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele usa alguns termos interessantes. Ele nos chama de peregrinos e forasteiros. E esses termos, peregrinos e forasteiros, significam uma após a outra pessoas que não são dessa terra e que não têm casa, moradia neste mundo. Quando nós entendemos que Jesus Cristo veio para trazer o evangelho, salvar-nos, e entendemos que esse chamado eficaz de Jesus Cristo, que nos chama pelo nome, é separar um povo para a sua glória. Este povo, ele é tirado deste mundo. Esse povo já não pertence mais a este mundo. A própria expressão eclésia, igreja, no Novo Testamento, quem cunhou esse termo foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele está com Pedro e os seus apóstolos à beira do Monte Hermon, e Jesus pergunta a estes: o que é que o povo tem falado, quem sou eu? E nós lemos ali Pedro dar uma resposta que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus. E aí Cristo vai dizer: Pedro, não foi você que respondeu isso, mas o meu Pai que colocou isso no seu coração. E sobre esta declaração eu estarei fundamentando a minha igreja. Essa expressão ali naquele movimento eclésia, nós sabemos que são pessoas que foram tiradas desse mundo. Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, em João capítulo 17, Jesus vai dizer o seguinte: eles não são deste mundo, mas eu peço que não os tires deste mundo, no sentido de que mantenha a igreja protegida e purificada pela palavra do seu próprio Pai, o nosso Deus. Jesus aponta para nós que nós somos de fato peregrinos e forasteiros nesse mundo. E por sermos peregrinos e forasteiros, por sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós temos diferenças com este mundo. E essas diferenças, irmãos, elas trarão para nós tempos difíceis. O que o apóstolo Pedro está dizendo aí no verso de número 6: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por variadas provações. Peregrinos e forasteiros que caminham como povo de Deus nesse mundo estarão passando por sofrimento por causa das diferenças que temos de sermos povo de Deus, tirados
deste mundo. E o apóstolo Pedro, ele vai trazer a estes irmãos e também trazer a mim e a você algumas lembranças que reacendem a nossa esperança na nossa caminhada aqui neste mundo. Lembranças que reacendem a nossa esperança de que nós podemos, sim, como igreja verdadeira de Jesus Cristo, diferente deste mundo, continuarmos a nossa jornada vigorosa, corajosa, até o dia em que Deus rasgar os céus em Cristo Jesus e vier nos buscar. E a primeira lembrança que eu quero trazer para você nessa noite, que o apóstolo Pedro também traz aos nossos irmãos lá do passado, está aí no verso de número 3 do capítulo 1 desta primeira carta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, nós precisamos compreender que nós temos uma esperança, e essa esperança, segundo o apóstolo Pedro, coloca como sendo uma esperança viva, e esperança que não é lugar, esperança que não é uma circunstância, esperança que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança, irmãos, é Jesus Cristo, que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. E veja que coisa maravilhosa que nós podemos contemplar, que a nossa esperança não nasceu, cresceu num belo castelo, foi um grande planejador, um idealizador exemplar, uma pessoa diferenciada, um cidadão honesto, um grande homem de boas obras, e que num determinado tempo o poder de um império romano aniquila tudo isso através de uma sentença de morte. Tentaram matar o nosso Senhor, e é verdade. Embora a tentativa e a morte aconteceu de fato, nós temos o testemunho da veracidade das Escrituras, que ao terceiro dia o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Nós não esperamos em alguém que está morto, nós esperamos em Jesus Cristo, que ressuscitou no terceiro dia. Jesus não foi um líder qualquer, um político, um idealizador, um homem honesto que hoje está num túmulo. Não! O nosso Senhor Jesus Cristo é a esperança viva. E Pedro está dizendo, embora no presente momento vocês serão contristados por provações e por sofrimento, e pode ser que você esteja me ouvindo nessa noite como crente, está passando por tempos difíceis, eu quero ajustar o seu foco para que você olhe para a viva esperança. O nosso Redentor vive. Mateus capítulo 5, verso 18, diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E a ressurreição de Jesus Cristo se cumpriu nos mínimos detalhes. Quando aqui o evangelista Mateus usa esse termo inspirado pelo Espírito Santo, pela palavra de Jesus Cristo, um tio é um detalhe importantíssimo na língua hebraica, que aponta pequenos detalhes, algo assim meio insignificante. Cristo está dizendo para mim e para você, nenhum pequeno detalhe da escrita, o menor sinal que existe, a menor letra não passará. Não estamos firmados em alguém que tinha uma boa liderança, uma boa esperança, e ao morrer tudo se acabou. Nós sabemos que muitos idealizadores, líderes que trouxeram grandes propostas para este mundo, ao morrerem, sepultaram suas promessas, sepultaram suas idealizações, sepultaram suas propostas. O nosso líder, o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia. E quando nós falamos em ressurreição, ressurreição intriga o mundo.
Quando nós estamos próximos às festas da Páscoa no calendário deste mundo, nós vemos uma série de documentários querendo tentar provar o túmulo que não se acha de Jesus Cristo, o lugar onde Jesus Cristo foi sepultado. Estão perdendo tempo, porque o túmulo de Jesus Cristo está vazio. O nosso Redentor, o nosso Salvador está vivo, e essa deve ser a sua esperança da sua caminhada como crente, e essa deve ser a esperança da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, de caminhar por mais décadas que, se Deus permitir, virem à frente, caminhem vigorosamente, fincados nessa esperança. Sofreremos, enfrentaremos dificuldades, não somos deste mundo, somos peregrinos, somos forasteiros. A nossa esperança é Cristo Jesus, e chegará um dia em que Ele ou virá nos buscar, ou nós nos encontraremos com Ele. A nossa carreira cristã não tem a ponta solta, não é? Ela tem nós muito bem traçados. Ou nós nos encontraremos com Ele, ou Ele nos virá buscar. A segunda lembrança que reacende a esperança da nossa caminhada como crentes e como igreja, continua aí no verso de número 4. Diz a palavra de Deus: nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Além de ressuscitar, Cristo também nos regenerou com sua obra. E essa regeneração com a sua obra traz a mim e a você valores que não podem estar fundamentados nesse mundo. Queridos, a nossa herança, ela está garantida. O texto está dizendo que eu, como peregrino e forasteiro, nós temos uma herança que não virá desta terra, nós temos uma herança que não procede dos valores desse mundo, nós temos uma herança que está preparada, que está guardada nos céus. Fomos regenerados para uma herança que não se perde com o tempo. Qualquer herança que nós ganhamos aqui dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, qualquer matéria, qualquer questão de herança vinda deste mundo, ela tem os seus dias contados, não é mesmo? Não sei se você já ganhou aquela prataria da vovó, não é? De repente como herança, ou uma propriedade, ou quem sabe um valor monetário, financeiro para a sua vida, valores que vêm deste mundo, eles estão com seus dias contados. Isso se ladrões não roubarem, isso se o tempo não estragar objetos e heranças antigas, quem sabe que você aí deva ter recebido dos seus antepassados. O que a palavra de Deus está dizendo é que a herança que está em Cristo Jesus, ela não se macula, ela não se mancha com o tempo, ela não estraga, ela é eterna. Por intermédio de Cristo, nós somos chamados de filhos de Deus, e por isso nós temos uma garantia, uma herança garantida. E diante da nossa caminhada aqui neste mundo, como peregrinos, ao chegar no final desta caminhada, ao nos encontrarmos com o nosso Redentor, receberemos das suas mãos redentoras, receberemos das mãos do nosso Salvador esta herança, e haja o que houver e aconteça o que acontecer durante a nossa peregrinação neste mundo, nós temos a garantia desta herança, valor eterno. Irmãos, a palavra de Deus traz a recomendação de que nós que somos filhos de Deus, igreja de Cristo, não devemos pensar nas coisas desse mundo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós devemos fincar a nossa vida e a nossa visão não nos valores desse mundo. Não podemos ter a garantia da nossa caminhada
procedentes de coisas desse mundo, não. Nós precisamos bater uma estaca na esperança de uma herança que receberemos das mãos de Deus. Vale a pena sim todo sofrimento, vale a pena sim toda provação que recebemos na nossa caminhada. Quem sabe, durante os 11 anos da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, os dias não foram tão fáceis assim. As obras não foram tão fáceis de serem conquistadas. Quem sabe vocês, nesses 11 anos, passaram tempos difíceis. Quem sabe em alguns momentos de perseguições vindas de fora, ou muitas delas vindas de dentro da própria igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos, e aqui eu quero chamar a sua atenção, nem todos que estão são povo de Deus na igreja, e muitas das perseguições podem proceder do meio da própria igreja. Eu sei que vocês devem ter passado tempos difíceis que trouxeram, quem sabe, nos seus corações desânimo nessa caminhada. Eu quero trazer para você essa lembrança do apóstolo Pedro. Além de nós termos uma esperança viva, nós temos uma herança garantida. Vale a pena cruzarmos a linha de chegada, vale a pena todo sofrimento por causa do nome de Jesus Cristo, que diz a mim e a você que o mundo nos odiará, não por causa de nós, mas porque levamos nas nossas vidas o nome de Cristo, e o mundo, por odiar a Cristo, estará odiando a mim e a você. Porém, vale a pena chegarmos até o destino final. E a terceira e última lembrança que o apóstolo Pedro traz a mim e a você, para que a gente aqui traga esperança para o nosso coração, na nossa caminhada cristã, como Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, ou como vida cristã sua como membro dessa igreja, encontra-se ali no verso de número 5 de 1 Pedro capítulo 1. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo é guardada por um poder inviolável. Não existe poder neste mundo maior do que o poder de Deus nas nossas vidas. Não existe enfermidade neste mundo que, mesmo que ela venha assaltar o nosso físico, a nossa alma está guardada pelo poder de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz: aqueles que são incluídos na família de Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo são como ovelhas que estão na mão do pastor e que ninguém as arrebatará das suas mãos. Deus tem poder para guardar você, para guardar a igreja, para guardar a sua caminhada. Sejam os percalços que nós viermos enfrentar, sejam as diferenças desse mundo que viermos enfrentar, sejam os sofrimentos. A morte pode roubar o meu físico, mas a morte não tem poder sobre a minha alma, porque a minha alma, a sua alma, a alma da igreja, ela está guardada pelo poder inviolável de Deus, mediante aquela confiança plena e a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Presta atenção nessa palavra guardar, que no original grego, na escrita aqui do apóstolo Pedro, ele traz esse contexto de uma ordem militar, onde essa ordem militar empregava um soldado a guardar algo, nem que tivesse que dar a própria vida, para que ninguém viesse a violar esta pessoa ou este lugar que este soldado estava guardando. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua própria vida pela igreja e por nós, guardando-nos, livrando-nos da nossa condenação eterna, porém ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós encontrarmos aflições e angústias na nossa caminhada como igreja, ou na nossa caminhada peregrina e forasteira, como membros da igreja, testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo, nós
temos que reacender a nossa esperança, sabendo que o poder de Deus nos guarda. Uma das histórias emocionantes da Reforma Protestante se faz conhecida pela vida de um homem chamado Miguel Sattler, quando este recebeu na Inglaterra uma sentença de morte por fogueira. E esta execução era tenebrosa para os cristãos da época. E Miguel Sattler pede ao seu carrasco executor da manhã seguinte, daquela noite, que ele seria morto por fogueira, que ele tivesse um encontro com aqueles irmãos dele em Cristo Jesus na sua última noite. E naquela reunião eles oraram a Deus e Miguel Sattler disse assim: enquanto eu estiver sendo queimado, eu farei um sinal para vocês, o quanto vale a pena morrer pela causa de Cristo, o quanto vale a pena em saber que essa perseguição, ela roubará a minha carne, o meu físico, mas a minha alma está guardada pelo poder de Deus. E naquela manhã, quando Miguel Sattler foi colocado à fogueira, quando a fogueira foi acesa, Miguel Sattler faz um gesto, mostrando àqueles que vale a pena morrer pela causa, porque nem fogueira, nem nenhuma perseguição roubaria a alma sua guardada por Deus. Sabemos que não foi somente Miguel Sattler no século XVI que enfrentou esse tipo de circunstância. Temos 3 jovens no Velho Testamento, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por não negociarem com este mundo, por não negociarem com a imposição de Nabucodonosor, tiveram suas vidas e suas almas guardadas pelo poder de Deus. Não temas na sua jornada peregrina, não temas na sua jornada forasteira, continue sendo crente no Senhor Jesus Cristo, continue testemunhando a salvação de Jesus Cristo, mesmo que este mundo, por diferenças que temos, impresse a você perseguições tremendas para a sua vida. 3 lembranças que reacendem a nossa esperança e que traz a mim e a você, como Igreja Presbiteriana Sertãozinho, esta continuidade corajosa da nossa peregrinação. Nós cremos numa esperança que é viva, o nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve virá nos buscar ou nos encontraremos com Ele. Temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, garantida, não nos valores deste mundo, mas na aprovação de Deus em Cristo Jesus. E somos guardados pelo poder de Deus. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, se renovem, se fortaleçam, tragam coragem novamente, ajustem o foco e continuem firmes nessa caminhada do Evangelho de Cristo Jesus, na nossa peregrinação, até aquele dia quando nós chegarmos às moradas do nosso Pai. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus continue dando a vocês intrepidez nessa cidade. Que Deus dê a vocês voz legítima do Evangelho. Mesmo que as perseguições aumentem, continuem firmes na caminhada de vocês. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por essas lembranças que reacendem a nossa esperança como crentes, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como igreja presbiteriana em Sertãozinho. Pai, nesse instante eu quero rogar ao Senhor que o Senhor traga sempre essas lembranças ao nosso coração, para que nós possamos continuar a nossa caminhada corajosa, sendo a voz legítima do Senhor neste lugar. Mesmo que as perseguições aumentem, mesmo que por causa das nossas diferenças com este mundo, como povo de propriedade exclusiva de Deus, traga a nós tempos difíceis. Que essas lembranças, Deus, nos reanime, renove as nossas forças, renove a nossa coragem,
para continuarmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, neste lugar. E agora, irmãos da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, com toda a Igreja Presbiteriana em Sertãozinho, hoje e sempre. Amém.
Amém, meus irmãos. Mesmo já após a oração do pastor e também a bênção que o pastor nos deu, nós queremos agradecer ao nosso pastor Douglas publicamente, que já o fiz no particular e agora publicamente, por ele ter aceito o convite de pregar para nós nesse período de pandemia e também de gratidão pelo aniversário da nossa igreja. Então, Deus abençoe, pastor, por ter nos presenteado com a palavra do Senhor nessa noite. Meus queridos, semana passada eu brinquei e falei que ia comer um bolo sozinho. Eu não tive coragem, viu? O Ivo falou que ia vir comer comigo. Ô Ivo, eu não tive coragem. Eu não consegui fazer o bolo, preparar ali, mandar fazer e comer o bolo sozinho. Não teve, porque não tem graça. O legal de comer alguma coisa, principalmente uma festa, é com os irmãos. Já está cheio de festa de aniversário, muito solitária, gente tirando foto sozinha, com cupcake na mão, né? Eu espero vocês voltarem e aí nós vamos comer um bolo bem gostoso, com a graça de Deus. E o bolo vai ser tão bem aproveitado por nós, porque o bolo vai ser o bolo da comunhão, o bolo do retorno, o bolo onde nós vamos celebrar a vitória que o Senhor tem dado à igreja a cada dia que passa. Então, por isso, não tem bolo, viu, Ivo? Eu até brinquei semana passada, mas eu não tenho coragem. Eu não tive coragem de pegar um bolo e fazer vontade nos irmãos, e os irmãos não estarem aqui conosco ou comigo para poder celebrar. Então, fica para quando todo mundo voltar, um bolo para nossa celebração e para encerramento aí desse período festivo. Deus abençoe. Lembrando que terça-feira, grupos de orações virtuais, quinta-feira, estudo bíblico, e domingo que vem estamos juntos pela manhã e à noite. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Oh, oh. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Oh, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser e temos que ser e temos que ser e temos que ser diga bem forte, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser
como o Pai em Cristo é, e temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é, temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é, temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 E assim seja, Senhor.